Queridos, uma boa noite. Que alegria tê-los aqui. Eu confesso a vocês de que eu tenho orado muito por esta semana e depois de observar a previsão do clima, eu comecei a orar mais ainda, porque a previsão promete que durante as noites aí fora vai ser uma das semanas mais frias do ano. A previsão chegou a dizer de que vai chegar quase a 5 graus de madrugada. Como a gente vai terminar sempre cedo, fica tranquilo, você não vai pegar os 5 graus, tá bom? Vai pegar uns 7, 8 e tal. Então vai ser um desafio manter o público aqui dentro. Então eu falei, Senhor, por favor, aqueça esse povo. Então o meu combinado contigo é o seguinte, lá fora pode estar muito frio, mas tenha certeza que aqui dentro vai estar muito quente. O Espírito Santo ele vai acalentar o seu coração e eu tenho certeza de que vindo aqui a sua vida será tocada. Eu quero desde já agradecer o carinho de vocês, quero agradecer o carinho, quero agradecer a recepção que vocês estão tendo comigo, isso é muito bom. O pastor Douglas, ele montou aí uma recepção específica para mim. Hoje estive na casa do irmão Eliel, de sua família ali, jantando, uma bênção, gente. Ele falou que vai ter janta todo dia. Eu falei, pastor, se o senhor quiser pode ter no início, depois do culto, pode ter também de madrugada, eu estou tranquilo aí. Como eu tenho 2 filhos pequenos, passar a madrugada acordado para mim é básico, é normal. Ok? Então eu fico feliz por vocês estarem nos recebendo muito bem. É gostoso você chegar na igreja assim e sentir o carinho. Isso nos deixa muito mais motivados. E como já foi dito aqui, por ser uma semana jovem, quero dizer a você que você pode trazer os seus amigos jovens, embora os temas eles sejam bem específicos e pesados, será uma abordagem bem jovial. Vai por mim, você não vai se arrepender não, tá bom? Muito bem, você que tem a sua Bíblia aí, quero que você a abra no livro de Juízes. Vamos conhecer a história do homem mais fraco do mundo. Livro de Juízes, capítulo 13. Aqui uma história muito legal e nesta história nós iremos tirar lições para a nossa vida prática. O pano de fundo para você poder entender, durante muito tempo o povo de Deus estava na terra prometida, e o povo estava sofrendo como escravos, mesmo estando numa terra livre. Os filisteus estavam acabando com o sonho do povo de Deus. E os filisteus estavam ali oprimindo, o povo de Deus não aguentava mais. E começaram a orar para que Deus fizesse um milagre. No mesmo período, um casal estava orando porque queria um filho. Deus resolveu atender ambas orações num só momento. E aí começa então a história no capítulo 13, versículo 2 em diante. Em minha Bíblia diz assim: havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás luz a um filho. Agora, pois, guarda-te que não bebas vinho ou bebida forte, nem coma coisas imundas. Porque eis que tu conceberás e darás luz a um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. Porquanto o menino será um nazireu consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe. E ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Queridos, um anjo desce do céu e vai falar com a esposa de Manoá, e o anjo é muito específico e claro. E diz assim, olha, a sua oração foi ouvida, Deus vai te dar um filho. Só que esta criança que vai nascer será uma criança diferenciada. Será uma criança 100% comprometida comigo já desde o ventre materno. Será uma criança consagrada. A mãe ouve aquilo com atenção, ela fica feliz, compartilha aquilo com o esposo. O esposo também, eles ficam animados, a gestação então de fato acontece. A criança nasce. E os pais sempre faziam questão de lembrar ao filho a missão que ele tinha. A criança recebeu o nome de Sansão. E os pais foram bem claros, olha Sansão, você pode fazer o que você quiser, você pode ir onde você quiser, você só não pode se esquecer de sua missão. Porque a sua missão é a sua identidade, a sua missão diz quem você é. Sendo Sansão um nazireu, de acordo com o livro de Números, não poderia fazer 3 coisas básicas, como demonstração de sua consagração ao nazireado.
O indivíduo que era nazireu, ele nunca poderia, em hipótese alguma, tocar em cadáver, tanto de animais como de seres humanos, não poderia tocar em cadáver. Número 2, o indivíduo que era um nazireu nunca poderia beber algo que fosse forte, incluso o suco de uva, não poderia. Terceiro aspecto, ele nunca poderia cortar o seu cabelo, porque ali estava uma demonstração de consagração a Deus. Tudo muito simples, tudo muito claro, o anjo foi específico, e quando a Bíblia vai terminar a introdução do nascimento de Sansão, o versículo 25 do mesmo capítulo, diz que o Espírito de Deus passou a usar Sansão. O nascimento foi fantástico, a educação de Sansão foi maravilhosa, e enquanto ele foi novo, ele foi um menino fantástico, um menino consagrado a Deus. Mas, queridos, Deus tinha um sonho na vida de Sansão, mas Satanás também tinha. Aqui eu quero que você preste bem atenção em algo que eu vou lhe dizer. Desde o momento em que você nasceu, Deus, ele tem um sonho para a sua vida, e isso é muito claro. Só que eu gostaria que você soubesse que o inimigo de Deus, ele também tem um sonho para acabar com a sua vida. Enquanto você dorme, Satanás ele faz planos de como ele vai te destruir. E ele vai ficar observando você para ver qual é o seu ponto fraco. Se o seu ponto fraco for dinheiro, nossa, ele vai fazer de tudo para que você seja alguém desonesto. Se o seu ponto fraco for mulheres, ele vai colocar um monte no teu caminho. Se for homens, da mesma forma. Se for vícios, bebidas, do mesmo jeito. Assim como Deus tem um plano para levar você para o céu, o inimigo também tem um plano para levar você para o inferno. E você precisa estar atento a isto, porque num descuido a sua vida pode ir pelo ralo. Num descuido a sua vida pode ir para o buraco. Queridos, a gente leva muito tempo para poder conseguir aquilo que a gente quer. Para poder crescer, a gente leva anos e anos. Mas para perder aquilo que nós temos, é numa fração de segundos. Uma única escolha pode arrebentar com o seu futuro. É por isso que você precisa estar muito atento. Sansão, ele tornou-se um homem muito forte, fisicamente. Fisicamente, esse cara era incomparável, musculoso, malhadão, muito forte. Agora, quando o assunto era mulheres, ele foi o cara mais fraco que viveu nesta terra. Sansão não conseguia controlar as suas emoções. Tanto é que no capítulo 14, olha as palavras do capítulo 14, versículo 1 e 2, diz assim: Desceu Sansão a Timná, e vendo em Timná uma das filhas dos filisteus, subiu e declarou ao seu pai e à sua mãe, dizendo: Vi uma mulher em Timná das filhas dos filisteus, tomai-a-me, pois, por esposa. A Bíblia declara que uma das primeiras palavras de significância que Sansão disse foi: vi uma mulher. Com esta frase, a história de Sansão é aberta. Aí dá para você entender o caráter deste homem. E o problema é que Sansão foi encontrar uma mulher justamente entre os filisteus. E diz a Bíblia então que ele estava lá passeando em Timná, uma das cidades dos filisteus, encontrou uma mulher linda, maravilhosa, sobe correndo e diz: pai, encontrei a mulher dos meus sonhos. Parecia um adolescente. O pai diz: filho, que isso? Pai, mulher linda, maravilhosa. E pai, olha só, já marquei a data do casamento. O pai fala: filho, mas que coisa louca é essa? Você acabou de conhecer? É, pai, mas eu já vou casar, é assim que a vida funciona, a fila anda, eu não posso ficar parado, fim dos tempos, tal, pai, eu preciso casar. O pai diz: beleza, a idade você tem, só me tira uma dúvida, de que tribo de Israel ela é? Ah, pai, tem só um pequeno detalhe, e os pais sabem disso, que quando questionam os filhos, que os filhos dizem que só tem um pequeno detalhe, você pode esperar que vem bomba, você pode esperar que esse pequeno detalhe é uma coisa gigantesca. Ó, pai, o negócio é o seguinte, ela é legal, ela é bacana, ela é simpática, ela é muito educada, mas ela não é de Israel, ela é dos filisteus. O pai tenta conversar e diz assim: mas filho, olha só, o plano de Deus é que você acabe com os filisteus. Pai, vai dar certo não, porque olha só, me apaixonei por uma mulher e essa mulher é maravilhosa. O pai tenta desconversar e diz: filho, mas aqui em Israel há muitas mulheres para você. Ah não, pai, já andei, olhei em tudo que era lugar ali, ó. As que tem ou são feias ou são estranhas, pai. Está no mesmo grupo ali, pai, não dá certo não. Sabe aquele papo de adolescente? Na igreja não tem mulher, na igreja não tem homem, aquele papo, e por isso precisa ir lá para fora. Pois é, este argumento satânico, ele é antigo. O inimigo fez isto com Sansão. Eu não vou falar tanto sobre o jugo desigual, porque no sermão de quarta-feira a gente vai pegar bem pesado com isso.
Então eu vou me segurar um pouco mais para poder falar sobre o jugo desigual. E Sansão então ele tenta conversar, persuadir o pai diz que não, e chega um momento em que Sansão diz: pai, sabe de uma? Eu olhei para esta mulher, eu gostei desta mulher, e esta mulher que eu voltei, ponto final. Sansão era um indivíduo cabeça dura. Preste bem atenção, você que é jovem. Quando você não gosta de ouvir conselhos, a possibilidade de você quebrar a sua cara e de sofrer é muito grande. Queridos, eu não acredito que os nossos pais acertem 100% no que dizem. Não acredito. Mas vamos ser sinceros, numa boa parte, eles acertam. Quando os pais dizem: olha, não entra nessa que é fria. A paz é fria. Eu me lembro que durante a minha juventude, me interessei por uma mocinha legal, bonitinha, bacana, tal, simpática. Falei: mãe, estou namorando. Minha mãe disse assim: menino, olha só, essa menina não é para você. Ela até utilizou uma expressão bem jovial: essa menina é rodada. Os demais idades não vai nem saber o que é rodada, vão pensar que é dando uma volta, né? É mais do que isso. Falei: não, mãe, o Senhor Deus converteu o coração dela, foi para a igreja, batizou, é outra pessoa. Ele disse: filho, não vai dar certo. Falei: mãe, vai dar certo sim. Deu um mês de namoro. Um dia eu cheguei em casa, nem conseguia entrar pela porta, havia muitos galhos em minha cabeça, isso dificultava a minha entrada, eu entrava para um lado, virava pelo outro, tal, aqueles galhos ali atrapalhando. Só, mãe, é verdade, a senhora tinha razão, deu errado. Ouça os conselhos de seus pais. E se você tem pais cristãos, melhor ainda, não desperdice nenhum conselho se você tiver pais consagrados a Deus, porque Deus fala conosco através de nossos pais. O pai de Sansão falou, Sansão ignorou isso que estamos tratando, preparou tudo para a festa de casamento e todo dia descia, intimidava, voltava, estava empolgado: eu vou me casar. A Bíblia conta num relance muito rápido que numa dessas indas e vindas, ele encontrou um leão. O leão apareceu no meio do caminho, Sansão falou: sai da frente. O leão não saiu. O leão partiu para cima, ele foi para cima do leão, os dois rolaram no chão, tal, pegou o leão, matou o leão. Numa leitura muito rápida, você vai imaginar de que o escritor bíblico colocou esta história para descrever a força de Sansão. Na verdade, é o oposto disto. A história do leão é para descrever a fraqueza de Sansão. Porque dias depois, Sansão ele passa pelo corpo do leão morto, e ele observa de que havia muito mel, as abelhas haviam produzido mel. E ele fez algo não muito higiênico. Diz a Bíblia que ele pegou o mel, comeu do mel, maravilhoso, olha que coisa maravilhosa ali, de cima do corpo do leão, tal, tira uma tripa de um lado, tripa do outro ali, pega o mel, gostoso, bom, vou levar para o meu pai. E levou inclusive para os pais, tal. Uma leitura muito rápida, você não pega um detalhe. Sansão, como nazireu, ele nunca poderia tocar em cadáver. Por isso que o escritor bíblico descreve essa história. Porque para Sansão, ele não estava nem aí do plano que Deus tinha em sua vida e para o seu verdadeiro propósito. Como nazireu, ele não poderia tocar, mas para ele, não me interessa isso. Para Sansão, o mais importante era a sua vida pessoal, eram os seus prazeres. Preparou a festa de casamento, chegou o dia, uma baita festa, 7 dias. A Bíblia diz que os seus padrinhos eram 30 homens, e os 30 filisteus. Olha que coisa irônica. O plano de Deus era que ele acabasse com os filisteus, mas os melhores amigos de Sansão eram os filisteus. Esses 30 padrinhos não levaram presente. Sansão então teve uma ideia. Era o primeiro dia, a festa estava meio monótona. Onde Deus não participa, fica chato mesmo. Aí ele propôs um enigma para os colegas, disse o seguinte: olha só, vou propor um enigma, e se vocês acertarem, eu vou presentear vocês. Se vocês errarem, vocês vão me presentear com roupas caras, roupas de festas, roupas finíssimas. Tá bom, beleza? Qual que é o enigma? Olha, do comedor saiu comida e do forte saiu doçura. Vocês têm até o último dia da festa para me dizer o que isto representa. A Bíblia diz que no terceiro dia os colegas não conseguiam descobrir, ficaram preocupados. No último dia eles perceberam que não conseguiam decifrar o enigma, tiveram uma ideia: vão pressionar a noiva, a mulher de Sansão. Chegaram para ela e disseram o seguinte: olha só, de duas uma, ou você nos diz o que este enigma representa, ou nós vamos matar você. Aí dá para você perceber o nível de amigos que Sansão tinha. Na festa de casamento, os seus padrinhos ameaçaram de morte a sua futura esposa. Amigos falsos, né?
Quando Deus diz para você que seus amigos têm que ter intimidade com Jesus, é porque Deus está pensando na sua felicidade. Quando Deus diz que lá fora não há nada de bom para você, é porque Deus está pensando na sua felicidade. Quando Deus fala para você selecionar os seus amigos, e que não é qualquer pessoa que serve para estar ao seu lado, Deus ele só quer o seu bem, Ele não quer o seu mal. Quando Deus falou que era para acabar com os filisteus, é porque entre os filisteus não havia ninguém que prestasse. Eles pressionaram a mulher chega para Sansão, começa a pressionar, começa a chorar. Sansão então conta para ela a história do leão e que encontrou o mel das abelhas e tal. Beleza, no último dia da festa, os amigos chamam Sansão e dizem: Sansão, o seu enigma foi muito fácil. O que é mais forte do que o leão e mais doce do que o mel das abelhas? Sansão logo percebeu de que as palavras que ele havia utilizado para a mulher eram as palavras que os caras estavam utilizando para ele. Ele amarrou ali as pontas e percebeu: vocês pressionaram a minha mulher. Sansão ficou revoltado. Diz a Bíblia que ele abandonou a sua festa de casamento, matou um outro grupo de filisteus, trouxe as roupas e foi embora. Nem foi para a lua de mel. E sabe para onde ele voltou? Para a casa do pai. Assim é a vida. O pai diz: é fria, você vai lá e faz. Quebra a cara, para onde você volta? Casa dos pais. Que bom que os pais têm um coração tremendo, um coração alegre, um coração grande. Embora alguns até joguem na cara, mas pelo menos recebe. Está valendo porque recebeu. Sansão fica uns dias na casa dos seus pais. Aí ele se lembra de um detalhe: rapaz, eu casei e não fui para a lua de mel. Dá para imaginar um negócio desse? Olha que coisa terrível. Eu preciso ir para a lua de mel. Como é que eu caso e não vou para a lua de mel? Isso é um mico. Aí ele imaginou: eu preciso voltar lá e encontrar a minha senhora, minha esposa. Essa é a parte que eu chamo de versão gideônica da Bíblia, ok? Então, acompanha aqui a minha linha de raciocínio, é a versão gideônica. Sansão, então, ele se prepara, tal, fala: eu vou lá encontrar minha esposa, hoje é o primeiro dia da lua de mel, vamos lá, estou animado, estou empolgado. Pega um gel, passa naquele cabelo grande, faz tipo um moicano aqui, arruma do lado, dá para você imaginar aquela cabeleira lá, toda cheia de gel, ele se arruma, põe um perfume, pega uma florzinha, coloca na boca, dá para imaginar, cara todo romântico e tal, estou indo para a lua de mel, e ele desce empolgado e tal, todo arrumadinho, está indo e tal. Quando ele chega na casa que ele havia preparado, decorado, para esperar ali a sua esposa, ele bate na porta, de repente ele ouve uma voz do fundo da porta, lá de dentro, dizendo assim: quem é? Opa, eu me casei, minha mulher deveria estar aqui dentro, e eu ouvi uma voz grossa saindo de lá de dentro. Aí ele pensa: o que está acontecendo? Aí ele se lembra: tem mulheres que quando acordam de manhã tem uma voz bem grossa. É verdade, cara, tem umas que tem um baixo assim que você até fica... Quando ela fala bom dia, treme o chão, o negócio é assustador. Aí ele bate de novo, a voz grossa insiste: quem é? Ele: é Sansão. Quando ele diz Sansão, ele ouve alguns passos dentro da casa, como se pessoas estivessem correndo. Ele acha estranho. Pensa: será que a minha sogra está aí? Será que de repente é a irmã dela? Aí ele abre a porta. Quando ele abre a porta, ele vê duas pessoas: a sua esposa enrolada numa toalha e um cara do lado também enrolado na toalha. Não acredita naquela cena? Ele pergunta: o que está acontecendo? Ela olha e diz: não é o que você está pensando. É bacana, né? Essa é uma saída muito boa. Sansão: mulher, o que você fez? Aí ela, uma tremenda cara de pau, olha e diz assim: Sansão, você demorou. Aí eu achei que você não ia voltar, eu já casei. Mas como é que você casou? Eu não demorei nem uma semana. Pois é, Sansão, você vacilou, fila anda, já casei. E o pior de tudo, ela havia se casado com um dos padrinhos de Sansão. Ou seja, com um dos caras que tinha ameaçado ela de morte. Já ouviu a frase mulher de bandido? Pois é, isso é antigo, é muito antigo. Sansão foi traído por um de seus padrinhos. Ele ficou revoltado, nem foi para a lua de mel e já levaram o que era dele. A Bíblia diz que ele ficou tão revoltado que ele foi numa plantação dos filisteus, pegou 300 raposas, não me pergunte como, colocou fogo no rabo dessas raposas, soltou na plantação dos filisteus e queimou tudo. Os filisteus, quando souberam disso, perguntaram: o que aconteceu com Sansão? Sansão ficou chateado aí porque ele foi galhado. Foi galhado, o negócio ficou ruim, casou, chegou lá, já tinha um homem lá dentro, tal, contaram a história. Os filisteus pegaram a ex-esposa de Sansão, amarraram ela, o cara, os parentes, botaram fogo na casa, morreu todo mundo queimado. Só Sansão que ficou. Uma história triste, um verdadeiro barraco. Tudo isto seria evitado
se Sansão tivesse seguido os conselhos de Deus. Ou seja, jovem, a sua vida pode dar um outro rumo se você seguir os conselhos da Bíblia. Você não é obrigado a sofrer, você não precisa jogar a sua vida no lixo, a sua vida pode ter um final diferente se você seguir os conselhos da Bíblia. Não há como você fazer as coisas erradas e esperar que no final elas deem certo. Não tem como. Mas o que eu vejo são muitas pessoas, muitos jovens, andando pelo caminho errado e orando para que dê certo. E alguns até pedem oração para nós pastores. O povo não tem como. Quando Deus diz que o jugo desigual não dá certo, não dá, e ponto final. Você pode brigar, você pode questionar, você pode falar o que for, mas é bíblico e ponto final. Entre os filisteus não tinha ninguém que prestasse para Sansão. A vida de Sansão passou por uma turbulência. Mas sabe o que é pior? Sansão não aprendeu. Tem gente que quebra a cara uma vez e não é o suficiente, tem que quebrar 2, 3, 4, 5, 6 para aprender. Sansão estava mal, um linguajar bem jovial, estava boladão, detonado. Aí ele queria esparar a mente. Sabe o que ele fez? Foi para um prostíbulo atrás de uma prostituta. Foi até a cidade de Gaza. Estou com consciência pesada, eu estou mal, eu preciso relaxar. Tem gente que quando está mal, ao invés de procurar conforto na casa de Deus, procura conforto no boteco, procura conforto nas drogas, procura conforto em pessoas. Eu quero te dizer nessa noite que só Jesus é a solução para os seus problemas. Há pessoas que tentam resolver os seus problemas criando mais problemas, e este não é o caminho de Deus para você. Sansão, ele queria espairar a mente, e para isso ele foi se desgraçar mais ainda. Este era Sansão, tremendo mulherengo. Um belo dia, ainda entre os filisteus, diz a Bíblia que ele conheceu uma mulher chamada Dalila. Mulher linda, 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 linda. Imagino eu, na versão gideônica, que Sansão, conforme andava, ele só ficava olhando as mulheres lindas, olhava para um lado, olhava para o outro. Quando viu Dalila, ele fica abismado, vai atrás daquela mulher, começa com aquele papinho furado, e aí, tal, você vem sempre aqui, tal, então, eu moro aqui. Como é que é o seu nome? Dalila, ai, que nome lindo. É o nome que mamãe sempre sonhou dar para nora dela, tal. Mas com aqueles papinhos, ele começa a ter um romance com Dalila. Nessa altura do campeonato, Sansão, ele era odiado pelos filisteus, odiado. Os filisteus não queriam nada mais com Sansão. Então eles imaginaram o seguinte: vamos tentar matar Sansão. Chamaram Dalila e falaram: Dalila, a gente percebe de que Sansão ele tem uma força que não é normal essa força. Descubra o motivo da força de Sansão. Dalila, sendo uma boa filisteia, ela pensava o seguinte: falou em dinheiro, falou a minha língua. Este era o tipo de mulher que Sansão arrumava. Ele procurava apenas beleza. E ouça, jovem, quando você não tem critério de escolha, quando você se deixa levar por um rosto ou por um corpo, a possibilidade de você ser infeliz é muito grande. A Bíblia diz assim no livro de Provérbios, capítulo 31, enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme a Deus, esta será louvada. Quando você estiver numa idade de namorar, e quando você estiver à procura de alguém, não se deixe levar por um rostinho angelical ou por um corpo. Procure algo mais, procure caráter. Tem muita gente que não procura caráter, e por isso que quebra a cara. Encontrou em Dalila o que ele procurava, corpo. Beleza, estava lá, um belo dia, ela vai fazendo um cafunézinho nele, Sansão, tal, gatinho, tal, bonitinho. Sansão, me diz uma coisa, qual o motivo de sua força? Aí Sansão diz assim para ela: eu não sei o motivo da minha força. Eu nasci assim, já nasci forte, já nasci musculoso, já nasci cabeludo, tal. Tenta desconversar. E ela vai insistindo: Sansão, qual o motivo de sua força? Aí Sansão pensa: eu vou brincar com ela, vou brincar. Preste bem atenção. Tudo o que Satanás precisa para acabar com a sua vida é de uma única oportunidade. Você abriu espaço, ele vem e te detona. Sansão pensa: eu vou brincar. O negócio é o seguinte: eu sou forte, mas se você me amarrar com 7 cordas, cordas de arco, que ainda não foram utilizadas, eu serei como qualquer outro mortal. Tá bom.
faz um cafuné, ele dorme, ela chama os filisteus, amarra Sansão com as 7 cordas, e de repente ela grita: Sansão, olha os filisteus. Sansão, o quê? Pá! Só abre os braços, quebra aquelas cordas, quebra os filisteus saem dali desesperados. Ele olha para Dalila está chorando. Sansão, você mentiu para mim. Me diz o motivo de sua força. E ela começa a insistir. Sansão, tá legal a brincadeira. Seguinte, o negócio não são 7, é uma única corda, uma corda que nunca foi utilizada. Me amarre com uma única corda e eu serei como qualquer outro mortal. Tá bom. Faz o cafuné, o cara dorme, ela amarra ele, chama os filisteus. Sansão, ó os filisteus, o quê? Pá! Quebra aquelas cordas, quebra os filisteus. Ele olha para Dalila está chorando. Mulher, por que você chora tanto? Estou chorando, você mentiu para mim. Ela insiste, me diz o motivo de sua força. Aí Sansão diz: olha, sabe o que é? Eu tenho 7 tranças. Se você pegar o meu cabelo e amarrar na máquina de tear, eu vou ser como qualquer outro mortal. Tá bom. Faz o cafuné, amarra o cabelo dele enquanto ele dorme, chama os filisteus. Sansão, olha os filisteus. Ele acorda meio assustado, balança o cabelo, quebra a máquina de tear, quebra os filisteus. Ele olha para Dalila está chorando. Por um momento ele pensa: ô TPM que não passa, o negócio parece eterno. Mulher, por que você chora tanto? Porque você está mentindo para mim. Queridos, você já sabe o final da história. Quando eu trabalhei num colégio, eu contava essa história para garotada de 3, 4 anos. E conforme eu contava, a criançada ia ficando revoltada. E eles diziam: pastor, Sansão não percebia que conforme ele falava, ela fazia? Queridos, até uma criança percebe isto, mas quem está na história parece que está cego. É mais ou menos assim. A menina está namorando com um cara que não vale nada. Todo mundo diz que o cara não presta, só ela que acha que ganhou na Mega Sena. Todo mundo que está ao redor percebe que está numa fria. Olha, não vai dar certo, você vai quebrar sua cara, você vai ser infeliz. Não vai dar certo. O problema do pecado, queridos, é que ele cega a pessoa. Você fica tão envolvido nele que você não consegue perceber o perigo que está te rondando. Todo mundo te fala, todo mundo te aconselha. É o pastor, são os líderes, os anciãos. A igreja inteira fala: filho, não é esse caminho para você. Mas você acha que a igreja está contra você. Você acha que os seus pais não querem nada com a sua vida e que eles não são capazes de escolher de acordo com a vontade de Deus. O problema do pecado é que ele cega. Aí você fica tão envolvido que você só percebe que estava numa fria depois de ter quebrado a cara. É por isso que eu digo para você: nem comece a trilhar este caminho, porque se você começar a trilhar, talvez para voltar vai ser muito mais difícil. Sansão está brincando, está legal a brincadeira, brincar é legal. Ele já chegou no detalhe do cabelo, ela insiste, ela chora. Aí Sansão já chuta o pau na barraca e diz: sabe de uma? Meu cabelo nunca foi cortado, e se for cortado, eu vou ser como qualquer outro mortal. Sansão? Tá bom. Faz um cafunézinho, ele dorme, pega uma maquininha, entra na história, tá bom? Entra na história. Pega uma maquininha, pela a cabeça do indivíduo, fica ali a cabeça carequinha. Chama os filisteus. Sansão, quando acorda, ele vê os filisteus. Eu quero ler contigo o texto bíblico, porque este texto é muito forte. Capítulo 16, você que tem a sua Bíblia, 16. Capítulo 16, versículo 20. 16, 20. Diz assim: e disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez como dantes, e me livrarei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado de sua vida. Sansão, quando vê os filisteus, ele diz: esses caras não cansam de apanhar, eu vou arrebentar com eles. Mas Sansão não pensou num detalhe: o que me dá força é Deus. E ele não percebeu que Deus já tinha se retirado de sua vida. Queridos, isso é muito triste. Porque há pessoas que brincam tanto de ser cristãs, que às vezes o Espírito Santo sai de sua vida e ela nem percebe. O indivíduo vive uma vida tão dupla, ora igreja, ora no mundo, que Deus já saiu da vida dela há muito tempo,
e ela não percebe. Há pessoas que vivem uma vida completamente errada, brincam com o pecado. Deus já saiu da vida dela há muito tempo e ela ainda nem se deu conta. Aí Sansão pensou, vou arrebentar com esses caras, agora eu vou arrebentar. Ele vai para cima. Quando ele dá o primeiro tapa, parece uma criança batendo. Tenta dar o outro tapa, mesma situação. Aí ele pensa, tem algo errado. Queridos, a força de Sansão não estava no cabelo, porque o cabelo nunca deu força para ninguém. Eu estava imaginando que você ia deixar seu cabelo crescer, aí você ia sair daqui, fortão, esquece. A força de Sansão não estava no cabelo, estava no Espírito de Deus que o usava. O cabelo era uma demonstração de compromisso. No dia que foi cortado aquele cabelo, foi uma demonstração de que ele não tinha um compromisso com Deus. E aqui está uma realidade da Bíblia, preste bem atenção. Se você não tem um compromisso com Deus, Deus não tem um compromisso com você. Conseguiu me entender? Vamos lá, para você que está dormindo, pegue essa. Se você não tem um compromisso com Deus, Deus não tem nenhum compromisso contigo. Se você não é fiel nos dízimos, nas ofertas, nem adianta questionar a fidelidade de Deus. Se você não tem Deus como Senhor de sua vida, não tem como você cobrar que Deus te proteja todos os dias. Deus só tem um compromisso com quem tem um compromisso com Ele. Sansão não tinha nenhum compromisso com Deus, e Deus disse, ok, então a partir de agora não tenho nenhum compromisso contigo. E diz a Bíblia que a primeira coisa que os filisteus fizeram foi pegar Sansão, pegaram então ali uma espada e vazaram os 2 olhos de Sansão. Sansão agora estava completamente cego. Aqui vem a parte irônica da história. Sansão tinha um problema com os seus olhos. Em todos os capítulos 14, 15 e 16, você vê Sansão envolvido com uma mulher. O grande problema de Sansão era a mulherada. Ele não conseguia controlar os seus olhos, mas Deus queria salvar Sansão. Mas para Deus salvar Sansão, ele tinha que perder aquilo que mais lhe atrapalhava. Este mesmo conceito foi apresentado por Jesus anos mais tarde, quando Jesus disse o seguinte: se a tua mão direita te faz pecar, arranque e lance fora. É melhor que sente com um braço só nos céus do que com os 2 ir para o inferno. Se uma das tuas pernas te faz pecar, arranca, lance fora. É melhor que sente com uma só perna no céu do que com as 2 ir para o inferno. Se um dos teus olhos te faz pecar, arranque-o, lance-o fora. É melhor que você entre com um olho só no céu do que com os 2 ir para o inferno. Embora Jesus não tenha dito isso de maneira literal, na vida de Sansão tornou-se uma literalidade. Deus queria salvar Sansão, mas para Deus salvar Sansão, Sansão tinha que perder aquilo que mais lhe atrapalhava. É por isso que eu pergunto a você, querido jovem, o que você precisa perder para você entender de que Jesus é o Senhor de sua vida? O que precisa dar errado na sua vida para você voltar para a igreja? Me desculpa, mas que desgraça tem que acontecer na sua vida para você ter uma vida religiosa mais firme, mais real, mais comprometida? Diz para mim porque Deus vai fazer. Deus amava Sansão, Deus queria levar Sansão para o céu, mas daquele jeito não dava. Sansão teria que perder alguma coisa para ele cair em si. E funcionou. Os anos se passaram, Sansão foi levado como escravo lá para os filisteus. Todos os dias ele ficava empurrando uma pedra de moinho, um trabalho que só os animais faziam. Enquanto Sansão empurrava aquelas pedras, ele ficava imaginando: fiz besteira de minha vida. Sansão não era nenhum moleque. A Bíblia vai destacar de que ele já tinha 40 anos de idade quando isso aconteceu. Não era nenhuma criança, não era nenhum adolescente. Ele já era um homem maduro, pelo menos deveria ser. Um belo dia, levaram Sansão para ser o objeto de riso dos filisteus. Levaram no templo de Dagon, e Sansão está lá em cima, na parte mais alta. As pessoas embaixo ficam caçoando, contando piadas, jogando todo tipo de objeto que você possa imaginar em Sansão. Naquele momento, Sansão, ele começa a pensar, começa a refletir. Sabe aquele momento que a ficha cai? Aí você faz uma retrospectiva da sua vida e você percebe que só deu bola fora. Você percebe que seu casamento está uma miséria,
porque você escolheu errado. Ou talvez até escolheu certo, mas nunca investiu no casamento. Sabe quando você olha para os filhos e vê que os filhos estão mal, mas isso é resultado da sua omissão e ausência? Sabe, Sansão, ele chegou no fundo do poço. Ele se sentiu um nada. Ele se sentiu um miserável. Queridos, quando Satanás pega o indivíduo, ele humilha. E quanto mais quando ele sabe que aquela pessoa tinha sido escolhida por Deus, ele humilha, ele maltrata, ele detona. Satanás estava lá, do lado de Sansão, rindo de sua miséria. Sansão, então, ele agora ergue a sua cabeça e ele diz: Senhor, eu só fiz burrada, dei murros em ponta de faca, eu não ouvi os conselhos de meus pais, eu não ouvi o conselho da minha igreja, nunca nem ouvi o conselho do meu pastor, eu nunca levei a sério aquilo que a Bíblia dizia, eu sempre achei que a vida seria melhor da minha forma, eu só queria curtir, mas eu curti da maneira errada, Senhor. E agora aqui estou eu, cego e humilhado. Sansão começa a chorar. Sansão diz: Senhor, me dê poder só mais uma vez. Eu preciso me vingar pelo menos de um dos meus olhos. Me dê poder, Senhor. Ele consegue encostar em uma das colunas principais do templo. E quando ele roga a Deus pedindo poder, Deus lhe deu poder. Sansão começa a empurrar aquelas colunas, as colunas caem, o teto também cai, os filisteus que ali estavam todos morrem, mas Sansão morre também. Ironicamente, o escritor de Juízes diz o seguinte, que Sansão matou mais pessoas em sua morte do que em sua vida. E olha que na morte ele matou no máximo 3.000 pessoas. Qualquer outro juiz, inclusive o Gideão da Bíblia, matou mais de 135.000 midianitas. Ele relata um número para perceber a ironia. É por isso, queridos, que ao terminar este sermão eu tenho que fazer um apelo para você. A história de Sansão é uma das histórias mais tristes que a Bíblia relata. Porque Sansão, ele tinha tudo para vencer. Sansão, ele teve um nascimento predito pelo Senhor, ele tinha propósito, ele tinha clareza, ele tinha pais consagrados a Deus. Sansão tinha o Espírito do Senhor em sua vida, ele tinha forças. Sansão teve todas as oportunidades que a vida poderia lhe dar, mas Sansão jogou todas no lixo. E é por isso que o preço foi muito caro. Aí eu digo para você nesta noite, cuidado. A vida ela é feita de escolhas. Todos os dias você escolhe alguma coisa, seja grande ou seja pequeno. Só que a grande questão é que você na vida só pode escolher o caminho que você vai seguir. Na vida nós não escolhemos consequências, nós escolhemos apenas o caminho. Mas se você fizer a escolha do caminho errado, eu lamento, as consequências serão as piores. Sabe, Deus ele não quer assustar você com esta mensagem, com essa história. Pelo contrário, Deus quer prevenir você. Porque sabe, queridos, na minha opinião, o problema do pecado não é que o pecado vai levar a pessoa para o inferno. Se o problema do pecado fosse só porque vai levar o sujeito para o inferno, de repente ele poderia até pensar, vou curtir hoje e amanhã eu sofro, tá bom, tá valendo. O problema não é esse. O problema é que o pecado transforma a sua vida no inferno. O inferno é só a coroação, mas as desgraças você começa a sofrê-las hoje. Alguns não percebem e começam a descer essa ladeira, caminho abaixo. Sabe, a sua vida, ela é muito preciosa aos olhos de Jesus. Então não a desperdice com coisas fúteis. Não desperdice a sua vida com pessoas que não vão agregar nada para você. Selecione os seus amigos, selecione os lugares que você vai. Sansão nunca se preocupou com isso, ele só pensou em curtir a vida.
Queridos, Deus quer que você curta a vida, mas curtir a vida não é você fazer tudo o que você quer. Curtir a vida é você fazer o que é certo. Porque se você fizer tudo aquilo que você quer, talvez você estará arrebentando a sua vida. Curtir a vida não é beber, não é fumar, não é ir pelas noitadas, não é viver uma vida promíscua. Isso só vai arrebentar com a sua vida e com o seu futuro. Quando é que você vai entender que seu lugar é na igreja, que seu lugar é nos braços de Jesus? O que Deus tem que fazer para você acordar, para você despertar e perceber que a sua vida está passando e você está perdendo os seus melhores anos longe de Jesus? Queridos, parece redundante o que eu vou falar, mas vida é uma coisa que você vai ter apenas uma única vez. É uma única vez que você vai ter a vida. Então você tem que aproveitá-la. Mas aproveite-a fazendo o que é certo. Aproveite ao lado de Jesus. Esta é a melhor escolha que você poderia fazer. Sabe, Deus te ama. E Deus quer o melhor para você. Mas não adianta Deus se esforçar em te dar o melhor e a cada dia você se esforçar em trazer o pior. Consegue me entender? Deus está se esforçando para te dar o melhor. Espere por Ele. Você não vai se arrepender. Ele está ouvindo as suas orações. E Ele quer dar para você tudo do bom e do melhor. Isso é só uma questão de tempo. Mas para isso acontecer, você precisa estar 100% comprometido com os mandamentos de Deus. Queridos, este é o momento de você ratificar a sua decisão com Jesus. Nós iremos ouvir o dueto cantando. E é o momento de você poder orar, abrir o seu coração e dizer tudo o que está lá no profundo da sua alma, confessando a Ele os seus pecados e suplicando a Ele poder dos altos céus, para que você se torne a pessoa que Ele sempre sonhou que um dia você fosse. Você é um escolhido de Deus, nunca se esqueça disso. Você é um servo de Deus, você tem uma missão e a sua missão te dá uma identidade. Você não é qualquer pessoa, você é um servo de Deus comprado pelo sangue de Jesus. Quando você entende isso, você vive de maneira diferenciada, você vive de maneira mais focada, porque você entende que você é um servo de Jesus e que o seu objetivo é viver para adorá-lo, para glorificá-lo. Enquanto você ouve esta canção, ore a Deus, fale com Ele, se entregue a Ele. Eu estarei aqui orando por você, para que enquanto você estiver orando, Deus fale contigo e a sua vida saia daqui hoje 100% tocada pelo poder do Espírito Santo. Amém? Amém. Cristo hoje está chamando, quer lhe dar muito amor. Não deixe essa chance passar. Venha logo pra Jesus e encontrará a paz que o mundo não pode dar. Esse é o momento de entregar seu coração a Cristo. Ele
basta só você se entregar. Se você procura alívio para o seu coração, em Cristo irá encontrar, esperando Ele está a sua decisão. Venha logo, sem hesitar. Esse é o momento de entregar seu coração a Cristo. Chamando, quer lhe fazer feliz. Basta só você se entregar. Ele hoje está chamando, quer lhe fazer feliz. Basta só você se Queridos, é isso que Jesus tinha a dizer para você nessa noite. A vida de Sansão acabou, mas a sua continua. Talvez você não possa mudar o seu passado, mas você ainda pode mudar o seu futuro. Tenha um compromisso com Jesus e a sua vida será 100% melhor. Que Deus neste momento te abençoe. Deus Ele te guarde. Que enquanto você viver, você tenha esta ideia: Jesus me ama. Eu não sou qualquer pessoa, eu sou um servo dele. Eu tenho um propósito, eu tenho uma missão e vou viver por ela. Amém? Quero convidar você a se colocar em pé. Eu gostaria de orar por você neste momento. Oremos. Querido Deus, obrigado, bom Pai, porque nesta noite o Senhor tocou a nossa vida, falou ao nosso coração e nos motivou a sermos pessoas melhores. Por Deus, eu não conheço essas pessoas, eu não sei em que momento de sua vida eles estão vivendo, mas como pastor eu peço a Ti que o Senhor os abençoe. Há pessoas, Senhor Deus, que vieram aqui nesta noite com o coração acalentado, coração destruído. Alguns estão vivendo uma vida dupla, alguns estão perdidos no pecado. Meu Deus, que essa pessoa neste momento seja salva pelo Teu poder. Que essas pessoas, ao saírem daqui, Senhor Deus, elas saiam daqui transformadas por Cristo Jesus. Que essas pessoas saiam daqui comprometidas com o Teu Evangelho. Que esta igreja, Senhor Deus, seja uma igreja diferenciada, uma igreja viva, uma igreja animada, uma igreja que faz a diferença neste mundo. Dê a cada filho Teu neste momento a Tua paz e nos leve em segurança ao nosso lar.
Pedimos tudo isso por Cristo Jesus. Amém. Amém. Amém.